O episódio de hoje é sobre síndrome de burnout, uma doença de caráter depressivo. Antes da gente entrar nesse assunto, eu preciso te dizer que se você chegou até aqui porque você também sofre, esse episódio vai ter relatos que podem ser gatilhos emocionais para quem está fragilizado. E se esse for o seu caso, você precisa de ajuda. Procure alguém que você gosta para conversar sobre isso. É importante que você também procure ajuda profissional especializada, de um psicólogo ou psiquiatra. Se você tiver dificuldade nessas duas alternativas, você pode procurar o Centro de Valorização da Vida ligando no número 188 ou acessando cvv.org.br. Eu também estou disponível para conversar no @lucaschuk, SCHUCH. Propaganda não é só isso aí. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, tentando entender por que propaganda não é só isso aí. Hoje o episódio é sobre burnout, uma síndrome que foi recentemente adicionada à lista de doenças da OMS e que vem sendo muito debatida na indústria da publicidade. Errei. Antes eu preciso fazer uma retratação. Um amigo me chamou e debateu comigo uma frase que eu disse no episódio passado. Na introdução eu disse, abre aspas, eu particularmente não acredito que vai existir um modelo perfeito, ainda que eu torça para estar errado. Por exemplo, uma consultoria ágil que tem uma equipe diversa só aciona freelancers e contribui para a precarização do trabalho. Fecha aspas. A discordância dessa pessoa vem do fato de que, para ela, uma empresa que só aciona freelancers por um curto período de tempo não é precarização do trabalho. E ela tem razão nesse sentido. Eu vou explicar onde eu acho que eu errei. Eu fiz uma generalização. Eu não relativizei. Quer ver? Primeiro, esse é um podcast que se importa com dados científicos, já que ele surge da minha própria pesquisa de mestrado, e eu não tinha nenhum dado para fazer essa afirmação. Segundo ponto, essa arroba que me deu um chacoalhão, ela adiciona algo importante ao debate. Ela diz que as pessoas que trabalham nesses modelos optaram por sair de agências e modelos fixos, porque já não era sustentável para elas. Então, sim, essas pessoas precisam ter espaço no mercado de trabalho, e essas empresas enxutas ajudam nisso. Terceiro, eu dei a entender que esse era um movimento exclusivo da propaganda, e não é. Isso responde a um enxugamento das corporações, que é um direcionamento global que tem a ver com o futuro do trabalho, e todas as indústrias vão sofrer com isso, então não dá para responsabilizar assim um modelo ou outro. E, veja você, eu sou entusiasta desse enxugamento das corporações, e de vários modelos que a gente já conversou aqui. E também esse é o jeito que eu ganho dinheiro hoje, freelando e tudo para marcas. Então, para você ver como realmente tinha incongruências nessa hipótese que eu levantei, e eu acho que eu a fiz de forma leviana. E fiquei sabendo de uma pesquisa de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que está se preocupando em pesquisar essa relação sustentável nos ambientes de comunicação, e como e se isso afeta as relações de trabalho. Daí, quem sabe, teremos dados científicos para embasar melhor esse debate no futuro, de uma forma menos opinativa, como eu fiz. Eu acho esse papo tão importante que vai ter um episódio só sobre isso aqui no Propaganda Não é Só Isso Aí, especialmente sobre condições de emprego nessa indústria. Mas eu queria dizer também que mesmo que eu seja um grande defensor de todos os novos modelos de trabalho, empolgado com modelos que rompem com más práticas do mercado, eu sustento uma diretriz desse podcast, que talvez tenha me levado a fazer essa afirmação. Esse podcast quer olhar para o novo, mas com olhos críticos, para que a gente busque sempre o melhor mundo possível, e que até o mais recente dos modelos possa estar sempre olhando para si e se melhorando. Obrigado arroba que me deu esse chacoalhão, você fez eu olhar com melhores olhos para essa questão. E sempre que você aí achar que deve mandar uma pergunta ou algo que não ficou bem claro, me chama no @lucaschuk e fala, pô, e esse ponto aqui, tem certeza? O que você acha? Vão ter resvalões meus por aqui, mas é parte do processo de buscar um cenário melhor. No fim do dia, tá todo mundo querendo acertar, eu também tô nessa busca por aqui. E por último, esse podcast não era para ser apontação de dedo, assim como eu fiz. Eu pensei ele muito mais para debater as soluções do que encontrar fragilidades. É mais um espaço de cuidado entre a gente para gerar debate com os escudos abaixados, assim, buscando um lugar melhor para todo mundo. E esse é um excelente link para a gente ir para a pauta de hoje. O episódio de hoje é sobre a síndrome de burnout. Eu procurei fazer ele da forma mais responsável possível,
por entender que é um tema muito importante no nosso mercado e também um tema que eu não domino, e por isso eu busquei ajuda. Antes da Leila, quem vai explicar pra gente o que é burnout é uma pessoa que eu sou muito fã. Eu acionei o Altair, do podcast Naruhodô, para trazer esse embasamento e explicar o que é essa síndrome. O Altair é formado em psicologia, tem mestrado e doutorado em psicologia experimental, 2 pós-doutorados, é professor visitante e pesquisador na Unifesp e está se graduando em estatística também. Um agradecimento especial a um amigo, Ken Fujioka, pela ponte com o Altair. A síndrome de burnout ela é um estado, né, alterado em função do trabalho. Então, uma coisa importante da síndrome de burnout é que ela é necessariamente relacionada ao trabalho, à atividade laboral. Você não tem síndrome de burnout com outra coisa que não seja ou o trabalho ou o estudo. Você não tem, por exemplo, burnout de tanto fazer exercício. Isso não é caracterizado dentro do escopo da síndrome de burnout. Na verdade, esportistas podem sofrer de burnout em função das expectativas em relação ao jogo, mas não em função do treinamento em si. Tá? O treinamento físico, quando um esportista treina demais, né, eles têm um overtraining, e aí é uma coisa muito mais biológica. Pessoas que trabalham, né, em quaisquer atividades, e aí a sua área de propaganda é uma área muito suscetível a isso. E estudantes, né, são áreas em que a síndrome de burnout pode acontecer. E como ela se manifesta? A síndrome de burnout é algo interessante porque ela não é unicamente do indivíduo, tá? Ela é diferente, por exemplo, de depressão, ela é diferente de ansiedade, ela é diferente de uma fadiga crônica, né? Essas 3 entidades etiológicas, depressão, ansiedade e fadiga crônica, são um resultado com um peso um pouco maior das questões materiais, né, das questões biológicas do indivíduo. Então, às vezes você tem um desequilíbrio neuroquímico, ou você passou por uma situação de trauma, né, algum evento, ou você, por exemplo, tem uma deficiência nutricional, então você pode ter uma fadiga crônica. Tá? Então, depressão, ansiedade e fadiga crônica são sintomas semelhantes à síndrome de burnout, mas não são a síndrome de burnout. A síndrome de burnout ela é um fenômeno que sempre vem de fora para dentro. O contexto, né, ambiental desfavorável ou desadaptativo gera um certo padrão comportamental no indivíduo e isso desencadeia essa síndrome. Então, é até engraçado porque você não fala em função de sintomas. A síndrome de burnout ela não tem sintomas, na verdade. Ela tem uma questão ambiental que vai se desenrolando. A partir daí você cria um processo desadaptativo. Isso gera os sintomas e gera a síndrome. Então, o importante da síndrome de burnout é você entender esse ciclo. Porque em geral as pessoas veem alguém com burnout, vê que a pessoa fica deprimida, ou fica muito ansiosa, ou chora demais, ou fica muito cansada, mas não repara que isso é só o final do processo, não é o começo. Então, como que funciona a síndrome de burnout, né? Ela foi descrita nos anos 70 por um psicólogo, né, o Fraudenberger, e ele descreveu um processo comportamental que quando ele entra num ciclo, ele gera, em última instância, o burnout. Então, a primeira característica, né, da síndrome de burnout é quando você está numa situação ambiental, que aí diz respeito ou ao trabalho ou ao estudo, que gera em você, por exemplo, uma sensação de que você não está dando conta. Por exemplo, eu tenho expectativas em relação ao meu trabalho. Eu acho que se eu fizer A, B e C, eu vou conseguir cumprir minha atividade profissional. Só que aí eu vejo que A, B e C não está dando certo, né? Então, às vezes eu faço A, eu sou repreendido. No dia seguinte eu faço A e eu sou congratulado, né? Eu não sei muito bem qual é a regra do jogo no trabalho. Então, em ambientes profissionais onde você tem muito assédio, ou a regra do jogo não é clara, ou, por exemplo, os passos que você tem que ter para fazer um bom trabalho, ou os passos que você tem que evitar não são claros. São situações de assédio moral, por exemplo, em que você é muito punido demais por fazer alguma coisa. Isso vai gerar, inicialmente, né, uma vontade de se distanciar do problema. Você está trabalhando muito, né, está colocando muito do seu tempo naquela atividade, você não vê um feedback positivo, né, do investimento de tempo em relação ao retorno. Então você investe muito tempo, mas não tem retorno, né, isso vai começar a pesar. Esse primeiro comportamento vai começar a gerar um segundo, que é o distanciamento. Então,
você faz as coisas, algumas vezes dá certo, outras vezes não, mas na maior parte não. Então você vai vendo que você está colocando muito esforço para ter um resultado, isso não está compensando. Então sua forma de defesa é começar a evitar, né? Então você começa, por exemplo, procrastinar. Procrastinação é um traço comportamental do início do burnout. Então a pessoa não procrastinava antes, e de repente por uma certa atividade ela sempre evita, ela sempre coloca outras coisas na frente e vai postergando uma atividade ou a relação com uma pessoa especificamente. Então eu começo a me comportar, eu não vejo que o resultado desse comportamento é positivo, né, dado o esforço que eu coloco na tarefa. Aí eu começo a querer me afastar, né, então vou me afastando, vou procrastinando, a segunda fase, e aí a terceira fase é chamada de falta de autoeficácia, que eu começo a perceber que eu começo a fazer cada vez pior, né? E é um ciclo, né? Então, eu tô fazendo minha atividade, eu tô fazendo um certo trabalho, eu vejo que não importa muito o que eu faça, eu sou sempre meio repreendido, o meu esforço, o custo-benefício não é bom, né? Eu começo a me afastar da atividade, como eu me afasto, eu começo a errar mais e começo a postergar, né? Eu vou delegando, postergando o resultado, e aí vai ficando cada vez pior, né? Aí eu percebo que estou fazendo cada vez pior, porque eu estou colocando menos tempo, aí eu caio num ciclo. E o monstro está crescendo no armário, né? E aí chega um ponto em que a pessoa quebra, né? Então ela está tão pressionada e vai procrastinando tanto, vai deixando tudo para a última hora, vai gerando um estado de ansiedade muito grande, chega uma hora que ela quebra, né? Ela cinde, e aí você tem a síndrome de burnout, né? Então, antes dela ter essa quebra, né, necessariamente ela tem que passar por uma situação de ansiedade ou depressão, muita procrastinação e uma relação desfavorecida com o meio, né, que no caso é o trabalho ou o estudo. Então, estudantes passam muito por isso, né? Então eu estou estudando e é algo muito difícil, e aí eu estudo muito e tiro 3 na prova, aí eu continuo estudando muito e tiro 3, 2, 4 na prova de novo. Aí eu começo a evitar, eu começo a postergar para evitar a sensação negativa. E como eu tô evitando, eu tô postergando, eu tô procrastinando, isso vai diminuir cada vez mais minha nota, vai ficando pior, né? Vai ficando pior, vai gerando ansiedade, porque vai ter a prova, mas eu não tô estudando, e eu sei que eu não tô estudando, porque eu tô procrastinando, e eu sei que minha autoeficácia tá baixa, e aí chega uma hora que a pessoa quebra. Então é assim como o burnout se manifesta, né? Nessa dinâmica. Repare que é sempre uma dinâmica que parte de fora para dentro. Então um ambiente desfavorecido, ou o indivíduo não se sente bem adaptado naquele ambiente, vai gerando esse estado dessas 3 coisas. Será que alguém já fez essa conta? Quanto dinheiro a gente está perdendo com demissões e novas contratações por causa de um ambiente não sustentável? Ou pior, quantos talentos jovens se afastam da propaganda por causa da cobrança excessiva por metas ou um chefe abusivo? Será que aquele líder que tem um leão compensa mesmo esse monte de dinheiro em exames demissionais e admissionais que ele e as outras más práticas do mercado geram? Para as pessoas que sofrem com isso, eu garanto que essa conta não fecha não. Bom, voltemos ao burnout. Como será que essa síndrome se desencadeia? O que será que podem ser gatilhos? Eu sempre achei que fosse, sei lá, uma briga com um colega, um chefe, um estopim assim. Até deve ter uma gota d'água, mas pelo que parece é mais uma construção de fatores, assim, olha só. O que faz com que o burnout se desencadeie, né? Geralmente a causa está no ambiente. Situações de assédio moral, né? Situações em que você não sabe muito bem as regras do jogo organizacionais para desempenhar uma boa tarefa. Então, às vezes, você faz as coisas certas e é recompensado. Às vezes, você faz as mesmas coisas e é punido. Você não entende muito bem. Tá? Situações hierarquicamente muito verticais também podem gerar burnout em algumas pessoas, né? Por conta da própria relação, né? Que pode gerar assédio, coisas do tipo. O estudo também, né? No caso do estudo, você pode ter uma quantidade de matéria, uma coisa muito surreal, dado o tempo que você tem. Isso pode gerar problemas. Mas o desequilíbrio entre o tempo... na verdade, é um triângulo, né? Que num lado você tem o tempo, né? O tempo cronológico que você tem. No outro você tem a expectativa que você tem em relação à tarefa. E no outro é a própria tarefa. Então, quando a minha expectativa em relação à tarefa me faz perceber que o tempo que eu tenho não dá conta, né? Ou o ambiente, por exemplo, diminui o seu tempo, bater meta, essas coisas,
isso é algo que predispõe muito ao burnout, esse ciclo, né? Quando esse triângulo é desequilibrado entre o tempo, a expectativa e a tarefa que você tem para desenvolver. E aí, recentemente mesmo, o burnout foi colocado pela OMS como uma doença, né? Uma doença laboral. Isso é um pouco dialético. Eu pessoalmente não acho que o burnout é uma doença mental, porque não é. A culpa não é da pessoa. A culpa em geral é do trabalho de merda que as pessoas têm. Tá? Então o burnout é uma coisa do ambiente, e especialmente o ambiente do trabalho ou do estudo. O burnout ele não é uma doença mental. O ambiente, a relação do indivíduo com o ambiente gera algo desadaptativo que pode ocasionar esse sintoma. Então uma doença mental ele não é. Só que, por exemplo, se você coloca o burnout como uma doença, né, tem o lado positivo que você pode, por exemplo, entrar com um processo trabalhista, porque o ambiente gerou o estado disfuncional, né? Então, juridicamente é algo positivo. Tem um outro lado que assim, é relativamente fácil avaliar o burnout, né? Tem um questionário, que é o questionário de Marlash, né? Que é da Christiane Marlash, que é uma das grandes pesquisadoras do tema atualmente. Foi aluna do Freudenberg, né? Que é o criador do termo, e ela é um questionário curto em que você consegue ver o risco das pessoas por burnout. Se, por exemplo, as empresas sistematicamente aplicarem isso nas pessoas e perceber que a pessoa já tem um score alto de burnout, porque já teve burnout previamente, isso pode ser critério, por exemplo, para você não contratar a pessoa, sabe? Então, isso é um lado negativo, né, de você colocar como uma doença pré-existente, e aí isso é algo que limitaria o aceite da pessoa. Tá? E de novo, porque não é uma doença em si, né? Não é uma doença do indivíduo, na verdade é uma coisa do ambiente. Então o ambiente organizacional tem que mudar para que a síndrome de burnout não acabe com as pessoas, né? Então necessariamente o fiel da balança sempre pesa para as empresas. Eu sempre falo isso, se eu tivesse algum poder, por exemplo, em agências de publicidade, propaganda, eu aplicaria o questionário de Marlash em todo mundo, de todas as empresas, onde a prevalência das empresas, a prevalência de burnout nos funcionários for acima de uma certa porcentagem, processo na empresa, tem que pagar multa. Isso em hospital acontece muito. A gente tem hospitais na Europa que passam sistematicamente por avaliações de burnout, e quando o grau de burnout é alto, eles recebem uma punição do Estado para melhorar a qualidade dos funcionários, a qualidade do clima organizacional, né, para diminuir os indicadores de burnout, e as pessoas eventualmente melhoram. Né? Você tem que mexer no bolso mesmo para que o clima organizacional melhore. Tá? Então, o fato de ser reconhecida como uma doença tem, para o funcionário, tem um caráter positivo, porque tem uma questão jurídica, mas tem um caráter negativo que a empresa sempre vai tentar colocar no indivíduo, falando, não é que o clima organizacional da empresa é ruim, é que você é alguém que tem predisposição a ter burnout, sabe? Então você não pode trabalhar aqui porque aqui não é para você, quando na verdade é o próprio clima organizacional que gera isso, tá? Eles têm que mudar. Então não é a pessoa que tem uma predisposição para ter burnout, são as empresas que predispõem, né? As empresas que têm uma característica que predispõe qualquer pessoa a desenvolver burnout, dependendo do tempo que ela passar ali trabalhando. Então é isso. Umas pessoas vão desenvolver burnout no mundo que a gente vive, aceita e boa? Não. A gente precisa tomar atitudes para que isso não aconteça mais nesses espaços de trabalho e, principalmente, cuidar de quem já pode ter adoecido nessa indústria. O Altair fala também sobre estudantes, e depois que eu comecei esse podcast, muitos alunos de publicidade começaram a me seguir, falando que já estão buscando, desde a faculdade, futuros espaços de trabalho mais saudáveis, para não precisar se submeter a isso. É importante dizer de novo que, mesmo nas instituições de ensino, você, aluno, pode estar suscetível a isso. Basicamente, um tratamento contextual é, de fato, você mudar o clima organizacional das empresas, né? Então, reduzir e fazer avaliação de clima organizacional, reduzir assédio, ser um pouco mais tolerância zero em relação ao assédio moral, principalmente, né, no caso, e sexual nem se fala, né? Todo tipo de assédio nesse sentido. Ter uma melhor, um plano de, por exemplo, um plano de carreira,
plano de carreira reduz muito o burnout, porque a pessoa sabe os passos que ela tem, quanto tempo ela leva no trabalho para ter uma promoção, que coisas ela pode fazer, né, para ter promoção. Então isso dá uma segurança para a pessoa de previsibilidade, né? Então isso já é um tratamento, tá, organizacional. Para a pessoa que desenvolveu síndrome de burnout, a ideia é terapia. Aí tem que ver o tamanho do estrago, quanto tempo ela está na situação. Então, terapia é uma coisa. Se possível, mudar as relações gerenciais, né, as relações patrão-empregado ali, porque com certeza tem alguma coisa. Descanso, né? Então, a pessoa, por exemplo, melhorar a percepção de autoeficácia dela. Então, mudar a forma como ela trabalha naquele triângulo, né? Então, a tarefa, expectativa e tempo. Você pode aumentar o tempo. Por exemplo, o tempo para a pessoa entregar, ela consegue ver como algo possível. Você pode adaptar a tarefa, você pode trabalhar nas expectativas das pessoas. Então, esse quadro, esse triângulo, né, é sempre algo importante de ser trabalhado. Mas do ponto de vista individual, terapia, aí necessidade de alguma medicação, dependendo do grau de burnout, pode ser recomendada, mas, de novo, o mais importante é a mudança do clima organizacional e a melhoria da relação profissional-empregado. Né, o chefe empregado. Espero que tenha ajudado. Tchau. Bom, se tem uma mensagem que fica bem evidente na contribuição do Altair, é que 2019, né, gente? Burnout não é mimimi, não é vitimismo, é uma doença real que precisa ser debatida internamente nas empresas, para que os danos sejam reduzidos ao máximo e que possamos evitar novos casos. Se você conhece algum colega ou alguém que está precisando entender o que está passando com ele ou ela, manda esse episódio e ajuda como você puder. Se você está procurando dados científicos sobre como essa doença está afetando o campo da propaganda, o Ricardo Maru, um planner e professor na PUC de São Paulo, está publicando nas próximas semanas o resultado da pesquisa de mestrado dele, sobre nível de estresse percebido e burnout especificamente nessa indústria. Então, segue ele nas redes por aí que a gente vai ter dados atualizados para nos ajudar a cobrar mudanças do mercado. Agora é hora da gente entender como essa doença se manifesta a partir de alguém que está no mercado e já experienciou essa situação. Leila, eu tô super feliz de ter você aqui nesse podcast. Muito obrigado por você ter topado, pelo teu tempo e tudo mais. Eu conheço a Leila. Eu nem sei em que momento eu comecei a te seguir. Eu acho que talvez tenha sido depois de um Nerdcast. Bom, enfim, eu sei que eu sempre dei muita risada e tal. E aí depois eu fui descobrir, caraca, a Leila é publicitária também, não sei o quê. E aí depois que eu comecei a falar sobre essas coisas, eu tava na minha pesquisa já e eu digitei há um tempo atrás no meu stories, vocês sabem alguém que eu fale sobre burnout, eu já tenha passado sobre isso em propaganda? E aí alguém me respondeu, não vou me lembrar quem foi, o arroba falou, cara, acho que eu já vi a Leila Germano falando sobre isso. Eu falei, caraca, agora achei um motivo pra ter a Leila aqui. Então eu queria te agradecer e queria que você começasse se apresentando, dizendo qual é o seu rolê na vida e também na propaganda e o que você quiser começar falando aí. Claro. Primeiro, valeu, né, pelo convite. É sempre bom falar sério também e é sempre bom falar sobre o que eu faço de fato. Eu sou a Leila Germano, sou redatora, ex-planejamento, agora redatora, lá na W Macan. Eu, além de trabalhar com textos e fazer marcas venderem e pessoas comprarem, eu tenho um podcast chamado Hoje Tem, ele acabou de sair, então eu entrei para a sua vizinhança aqui na Podosfera. E tem projetinhos paralelos de humor no Instagram e logo mais falarei sobre eles, porque eles indiretamente têm muito a ver com o que a gente vai falar, que é o Bom Dia do Mal no Instagram e Bom Dia Grupo no Facebook. Tá, eu quero começar te perguntando assim, você lembra quando foi a primeira vez que você ouviu falar sobre burnout? A primeira vez que eu ouvi falar sobre burnout foi na minha crise de burnout. Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. Eu achei que eu estivesse enlouquecendo durante o período que eu passei por isso. E quem falou pra mim a primeira vez foi o meu marido, que viu, ele assistiu a minha parábola chegar à velocidade zero.
parábola de desempenho profissional e saúde mental, né? E cair, despencar totalmente, assim. E ele falou assim, você precisa procurar um psiquiatra porque você está tendo um burnout. E eu não sabia o que era, fui pro Google, obviamente. E aí eu descobri, mas assim, quem me explicou melhor o que eu estava passando foi a psiquiatra, né? Eu acabei indo no dia seguinte, a crise, foram 3 crises de pânico que eu tive no mesmo dia. Caramba. No trabalho. E eu que já tinha tido crise de pânico, essa eu já tinha catalogado, né, nas minhas doenças. Voltar a ter, assim, depois de 4 anos, limpa, aspas, foi muito estranho. Voltar a ter 3 de uma vez e num cenário de alta pressão no trabalho, tudo isso me apresentou essa palavra. Que contexto você estava vivendo quando você passou por essa sua primeira crise, que aí desencadeou até você descobrir o nome? Me conta um pouco que momento da sua vida você estava. Eu estava trabalhando numa agência. Pode falar o nome? Você que sabe. Beleza, tá. Eu estava trabalhando numa agência grande, multinacional, tudo para dar certo. Mas eu estava lá há 3 anos e ia fazer 3 anos. E o meu histórico nessa empresa foi muito ruim. Foi um histórico que logo de cara eu peguei um chefe assediador moral, assim, ultrapassava todos os limites de assédio moral, você imaginar. E depois passou para outro chefe, e a empresa não fez nada, teve denúncias, 1000 coisas. Passou para outro chefe que tinha uma postura de overworking, de alta pressão mesmo de entrega. Reclamei também, o RH não fez nada, o CCO não fez nada, tava tudo bem para todo mundo, né? Enquanto eles entregam 800% do funcionário. E por fim, eu passei por uma situação com o CCO dessa multinacional, um CCO muito respeitado, muito querido, que ele foi babaca. Foi uma situação em que ele agiu como um moleque, assim, fez uma chacota pública da minha equipe e blá blá blá. E aí eu mandei um e-mail para ele gigante, dando aquela situada, um e-mail falando, o assunto do e-mail chamava, acho que, oficializando, alguma coisa assim. Eu tava bem saturada, né, de tudo isso. Mandei um e-mail oficializando e narrando a cena que ele fez ali, a babaquice. Chamei de moleque, essas coisas que não pode. Aí, e eu tava de verdade decidida a me demitir ali. Aí eu acho que ele ficou com medo, porque eu oficializei num e-mail, mandei com cópia pra mim, né, pra pessoal. E aí ele me chamou pra conversar na hora. No momento que ele me chamou pra conversar na hora, ele pediu 1000 desculpas. É muito louco, porque é parecido com relacionamento abusivo, tá? Isso não vai mais se repetir. Gente, de verdade, eu tô falando, eu estou me ouvindo, eu tô me sentindo aquelas meninas que namoram com caras em relacionamentos abusivos. Isso não vai mais se repetir, eu admiro muito você, você tá coberto de razão, não vai embora, eu tenho planos pra você na empresa, você vai crescer. Aí eu aproveitei e reclamei também que ele me pagava 50% menos que o meu dupla, e eu entregava, né, até mais e tal. Sim. E foi isso. E aí ele me pediu algumas horas que ele iria resolver minha vida lá dentro, que realmente estava na hora de eu crescer, ppp. Aí ele sentou com uma diretora de criação mulher numa sala de vidro, a sós, e voltou 2 horas depois com a notícia pra mim. A partir de segunda-feira, você é da equipe da fulana, minha amigona. Eu te entreguei na mão da minha amigona. E aí com ela você vai crescer porque ela é mulher, porque ela é redatora, e tá. E eu fiquei feliz, eu acreditei, afinal de contas, né? Isso não vai mais acontecer, sua vida vai mudar, me desculpa, todas essas coisas. E aí eu, após muito calejada nessa empresa, esperando uma oportunidade de crescimento, fui trabalhar pra Bendita, Bonita. E aí foi um inferno na Terra. Eu não sei até hoje se ele abre fogo, eu não sei se ela... Tudo indica que sim, né? Obviamente. Sim. Meus psicólogos e psiquiatras acham isso. Acreditam que sim. Sim, porque era um padrão de comportamento de muito fofa e querida com todos da bancada.
Uhum. Ela dava bom dia, boa noite, queridos, abraçava, chamava pra rolê Sim. na casa dela. E eu não ganhava sequer um bom dia. Putz. E eu comecei a achar isso muito estranho. Aí passou pro lado profissional, né? Eu pensei assim, tudo bem, ela não precisa me dar bom dia, né? Uhum. Ela ver meu trabalho. Só que ela passou a não me dar trabalho nenhum. Então eu passei a ir trabalhar e não tinha nada pra mim nunca. Sei. E aí comecei a me achar ruim, porque ela passava coisas grandes pro estagiário. E pra mim, eu tinha que colocar, sei lá, contém glúten, sabe? Sei. Era isso. O job do dia inteiro era aplicar contém glúten, que é uma coisa que um diretor de arte faria. E aí, ele também passou a se desligar total de mim. Ele falava bastante comigo, ele sempre me recebeu na sala dele. E desde que eu fui pra bancada dessa mulher maravilhosa e abençoada, que eu desejo tudo de bom pra ela até hoje, ele cortou vínculos total. E aí teve episódios de ela passar a jogar do nada, do zero, o 1000. Então eu tinha que em 1 hora fazer umas peças em inglês, sem revisor, sem tradutor, pra sabe coisa que te queima? Sim, sim. E aí eu comecei a falar que eu não conseguia, que essa entrega era absurda, que eu precisaria de prazo, e ela, não, foda-se você. Enfim. Essa prova de fogo durou 3 meses, essa mulher. E foi uma prova de fogo que eu comecei a me sentir mal. Eu passei a chorar, assim. Porque além dela, ela fazia reunião com o time também não falava comigo. Então eu tava isoladaça, sem entender nada. Eu era muito brincalhona, né? Como todo mundo me conhece hoje. Eu sempre fui assim, expansiva, comunicativa, brincalhona. Sempre gostei de incluir pessoas nos meus grupos e rolês. A pessoa mais tímida eu sempre gostei de incluir. E eu vi nada disso acontecer comigo. Sim. E partindo de fora pra dentro, mas de dentro pra fora. Nossa, eu tô tipo super numa terapia agora, né? Mas aí eu passei a ficar calada. Depois eu passei a ficar triste. Foi umas fases, assim, esses 3 meses. Depois, o mais grave foi durante esse período de alta pressão dela para comigo. E também de me escrotizar, assim, de nunca querer falar comigo. Eu chamei ela para conversar algumas vezes, para falar como eu me sentia. E para perguntar se ela tinha algo contra mim, ou alguma pendência comigo. E ela nunca quis falar, nunca pôde falar, nunca nada. Aí eu passei a ficar apática. Foi aí que o burnout rolou. Foi na fase da apatia. Assim. Eu passei a ir trabalhar, passei a sentar na minha cadeira. Eu tava tão sendo tratada como um grampeador na bancada, por todos, que eu passei a assumir que eu era um grampeador. Foi mais ou menos isso o sentimento, assim. Eu chegava pra trabalhar, eu chorava, eu tinha pesadelos todas as noites. Chorava pra ir, que nem uma criança que não quer ir pra escola. Chegava lá, era sempre o mesmo ritual. Dava oi, dava bom dia, não era retornada. Sentava, não tinha nada pra fazer. Aí, de repente, tinha à noite muita coisa impossível de entregar. E ela nunca podia ver. E aí eu passei a sensação é que um buraco abriu no meu crânio. A sensação foi exatamente isso que eu falei pra minha psiquiatra. É como se um buraco tivesse aberto na minha cabeça, tivesse saído todos os miolos, cérebro, tudo. E eu estivesse totalmente inanimada. Eu não conseguia, eu lia a mesma frase no computador e eu não processava nada. Eu tava retardada. Era isso, assim, fato. Eu estava com algum retardo naquele momento. Aí, quando começou a rolar as tretas absurdas de entrega, eu passei a pensar que eu tinha que ficar grata por isso, porque durante o dia não tinha nada pra eu fazer, mas assim, 8 da noite, aquelas coisas absurdas, eu tinha que entregar perfeito, senão ela ia me expor em público de novo. Então eu me levantava, ia pro banheiro,
tinha a crisezinha lá, escondida no banheiro de deficientes, que é mais espaçoso. Voltava, me autocontrolava, voltava para trabalhar, sentava na mesa, olhava para a tela e de novo o retardo. Isso foi um ciclo de alguns dias. Aí teve o dia que o Nerd Bunker do Jovem Nerd inaugurou aqui em São Paulo. E aí eu tinha que ir. Só que aí ela passou. Eu avisei, assim, é bizarro porque assim, o Nerd Bunker inaugurou 20 horas. 8 da noite. E eu avisei de manhã que eu iria, assim, como se ela se importasse. Aí ela, tá bom. Aí deu, 7, ela caiu um job do tamanho do mundo pra eu fazer das 7 às, sei lá, antes do dia seguinte. E eu fiquei eu já vinha nessa sequência de situações ruins, então eu tive as 3 crisezinhas lá no banheiro. Aí o meu marido entrou em ação e falou assim, eu liguei pra minha psiquiatra, e você vai amanhã lá, porque você está tendo burnout. Foi aí que o primeiro contato. Aí ele praticamente foi uma intervenção, porque eu não queria ir. Eu não queria que ela achasse que, além de inútil durante o dia e ruim durante a noite, eu era doida. Sim. Então quem praticamente forçou de eu ir, aí... Eu falei, mas como assim? Aí ele falou, não, e o horário que eu tenho pra você é 3 da tarde. E foda-se a sua chefe. Dê seu jeito. Eu falei, não, impossível, mas tem que ser de manhã cedo ou na hora do almoço. Ele, não, a minha médica não tem esses horários e ela já abriu um horário aí pra você e você vai 3 da tarde. Aí eu fui pro Jovem Nerd, lá pro Nerd Bunker. E aí foi muito engraçado, porque a primeira pessoa que eu encontrei foi a portuguesa, né? A mulher da Zagal, participando do programa também. E aí a Andréa falou assim, oi, ponto. Como é que você tá? Só isso. Eu juro que eu desabei de chorar, que não parei mais. Eu desabei de chorar. É uma situação muito escrota, né? Imagina, a pessoa tá num dia feliz. E aí, como é que você tá? Chorei na frente dos convidados, de todo mundo. Mal, que eu tive que ser levada pra uma salinha lá nos fundos, fiquei lá desabafando com algumas pessoas. E no dia seguinte eu fui pra psiquiatra, e a psiquiatra me falou assim, ó, você tá tendo uma estafa. Ela não falou a palavra, ela falou burnout, mas ela não citou, inclusive eu até queria tirar essa dúvida aqui no programa. Ela não citou como uma doença, ela detalhou o burnout como um quadro, né? Mas a doença mesmo que eu tava passando era uma depressão agravada por uma crise de ansiedade, ansiedade generalizada, né? Que era o meu quadro. Quanto tempo levou da sua primeira... a sua primeira pulguinha atrás da orelha, e caraca, isso pode ser alguma coisa, até você dizer assim, ó, eu tenho uma doença, ou eu tenho uma síndrome, então, ou eu tenho uma estafa de estresse, alguma coisa assim? Então, até esse dia, no dia da inauguração do Nerd Bunker, que foi muito mais marcante pra mim por isso do que pelo lugar, eu achei que eu estivesse ficando louca, mas que eu tinha que manter um segredo. Sim. É muito bizarro isso, pensar assim, que a gente se sabota. E hoje eu penso, cara, foi tão burro isso, né? Porque é como se eu tivesse tomado um tiro... E eu, não, tudo bem, vou pôr aqui minha mão na minha barriga e vou estancar e vamos tocando a vida. É exatamente a mesma coisa. Então achei que eu estivesse ficando louca e pensei que eu pudesse fingir. Pelo fato de, meu Deus, as pessoas estão falando... Sabe, eu não sei se é os anjinhos ou Muppets, que é a babá, né, que fala, e eles entendem blá, 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 blá. Eu estava ouvindo as pessoas assim, naquela semana. Eu já estava ouvindo as pessoas assim, eu olhava através, eu não estava em nenhum assunto. Aí a psiquiatra, quando me explicou sobre isso, ela falou assim, eu falei, legal, eu desabafei, chorei, acho que foram umas 2 horas de conversa. E aí eu falei assim, eu preciso voltar. Tipo, tadinha, não entendeu. Aí ela, não, você não precisa voltar, você não vai voltar. Você não vai voltar por 2 semanas lá. Aí eu, oi?
Ela, não. Aí eu fiquei desesperada. Eu falei, pronto, agora eu vou ser demitida, né? E ela deixou claro que eles não podem, né, demitir. Sim. Principalmente com o CID, né, que é o código que os psiquiatras dão para a doença. Uhum. E ela deu lá o CID agravado pela empresa mesmo. Uhum. E aí eu não sei nem se eu tô te respondendo, porque eu tô recontando, mas... Tudo bem. E aí eu tive noção que era uma doença real oficial. Uhum. E eu pensei, bate um desespero quando você passa por isso. Eu pensei que... Eu fiquei com muita vergonha. Inclusive eu preciso contar sobre isso. Por favor. Tem um grupo de Facebook chamado Mad Women. Que eu acho que muitas mulheres que estão ouvindo esse programa conhecem. Muitas devem estar lá. E eu fiz um desabafo. Nesse dia, eu saindo da psiquiatra, eu fiz um textão. Dizendo que eu estava com esse... diagnosticada, né, com esse burnout e tal. E que eu estava com vergonha de chegar na empresa com um atestado médico dizendo que eu estava doente mental, que era uma doença mental, depressão, ansiedade generalizada, é doença mental. E aí, e ainda mais uma doença que culpava pelo código, né, a empresa. Claro. Aí eu falei para as meninas, saindo do consultório, falei, estou com vergonha, alguém já passou por isso, perguntei. Você acredita que uma diretora de criação mulher da agência que estava nesse grupo printou o meu texto? Isso eu não citei a agência, tá? Não citei nada. Sim. Falei de mim e do meu atestado. Ela printou e saiu mostrando pros caras lá, pros pica da galáxia. Desculpa, que ano a gente tá falando isso? Estamos falando de 2017. Não, 2018. Desculpa, 2018. Ano passado. 2018 e alguém printou e saiu mostrando. Bom, uma mulher, diretora de... É isso, vamos agravar. Uma mulher, diretora de criação, ainda printou, saiu mostrando para os homens. Saiu mostrando. Caralho. Fiquei sabendo quando eu voltei, né, que me falaram que ela printou e falou assim: o que essa menina quer com isso? Foi essa frase. Mulher, se estiver ouvindo, eu sei. Mas aí foi isso. Eu descobri, né, que era uma doença e tal, e que tinha um longo tratamento pela frente. E aí a psiquiatra precisou muito me convencer, e ela usou exatamente o exemplo que muitos psiquiatras e psicólogos usam, que é a da perna quebrada, né? Leila, se você tivesse com uma perna quebrada, ou a bacia, vamos falar da bacia, né? Porque você precisa dela para sentar na cadeira para trabalhar. Você iria trabalhar com a bacia quebrada? Você renderia? Não, né? Então, assim, a mente da gente, ela também precisa estar bem para que a gente possa trabalhar. E ela precisou fazer 1000 analogias do corpo humano para eu finalmente entender. E é muito louco, porque parece um desmame da empresa. Para eu entender que eu não iria voltar naquele dia e nem nos próximos dias. E aí eu fiquei, mas se me demitirem, se te demitirem, eles não prestam, né? Porque você tá doente. É como demitir uma pessoa por ter a bacia quebrada. E ainda mais num acidente de trabalho. Caraca, é verdade. Aí, voltei pra casa e tal. E assim, lembrando que eu estava me sentindo inútil, né? E como esse programa fala para publicitários, um dos fatores que, todo mundo vai me entender, um dos fatores que agravou pra minha situação é que eu sou criativa, né? Eu trabalho com criação, eu gosto de ter ideia, eu gosto de estar sempre tendo ideia. E a partir do momento que eu fiquei 3 meses, né, sendo totalmente subaproveitada e destratada como se eu não fosse boa no que eu faço, isso gerou uma confusão mental gigante em mim, que eu comecei a acreditar. E aí, nesse período, como emendou o carnaval, foi bem véspera de carnaval esse período de licença psiquiátrica, é uma palavra muito forte, né? Uma licença psiquiátrica. Sim. Foi aí que o Jovem Nerd e o Azaghal apareceram, o pessoal do Nerdcast. Eles falaram assim, venham pra Curitiba, vamos passear aqui e tal. Aí eu, tá bom, fui muito mal. Fui assim, doente nas últimas.
Fisicamente mesmo, assim. Uhum. E aí foi muito divertido e foi o meu primeiro contato com podcast. Entendi. Nesse período eles falaram, então vamos gravar um Nerdcast pra você contar suas histórias desgraçadas? Uhum. E aí gravei, foi muito legal esse primeiro programa, mas a questão pra mim de tudo isso foi, e eles nem imaginam, ter gravado esse programa num momento como esse e eles terem dado um certo protagonismo, né? Uhum. Me ajudou, assim, de um jeito gigante. Nossa, vou chorar. Porque eu me senti útil e criativa de novo, sabe? Nossa, primeira vez que eu choro no podcast. Mas, desculpa. Imagina. Mas foi exatamente isso, assim, essa ação, né, que parece bem boba, né, vamos gravar um podcast e rir da nossa desgraça, foi pra mim muito importante num período que eu tava começando a ser apresentada a remédios, e e desapresentada do ambiente de agências, que é um ambiente muito tóxico. A agência que eu tava na época era muito hostil, era um ambiente muito masculino, né? Que ainda não existia, talvez, estava introduzindo essa coisa de mulheres na criação. E além de tudo isso, ter passado por esse lance com essa diretora de criação, com esse CCO, e ter sido desmamada do mundo de agência, porém introduzida num outro universo criativo, né? Que é o de podcasts. Uhum. E me diz, tu conseguia separar o que era, eu vou botar entre aspas, tá? Mas a tua inutilidade profissional da tua pessoal, ou isso começou a se embaralhar pra ti? Entre aspas eu coloco, né, obviamente, porque a inutilidade que a doença te trouxe. Então, assim, tu conseguia chegar em casa e pensar, não, aqui eu posso ser útil, lá é que eles me consideram assim? Ou isso em algum momento tomou conta da tua vida como um todo? Quando você fala pessoal, é conteúdos, internet, é isso? Internet, ou na sua vida, no seu relacionamento, na sua família, etc. Então, Assim, isso misturava em algum momento? É engraçado essas memórias do Facebook. Eu sempre fui zoeira, como sou hoje. Mas nessa época, o Facebook me lembrou recentemente, porque foi no começo desse ano, foi perto do carnaval, durou até abril, por aí. Abril? Não foi abril. Durou até março. Aí eu olhei as memórias e vi que eu tava tristona, sabe? Eu não era eu também nas redes sociais, nessa época. Eu tava apagadaça, eu tava a frangalhos. E me ocorreu, outro momento que talvez eu chore, me ocorreu nesse período de apatia total, o seguinte, né? Assim, você começa a se sentir inútil e isso começa a carcomer teus pensamentos, né? E assim, eu não tava numa depressão, porque todo mundo imagina a depressão, né? A pessoa, ó vida, ó céus, ó azar, vou tirar a minha vida. Isso. Ai, desculpa. Sem pressa. Mas me ocorreu não pensamentos de vou me matar, mas pensamentos de ok, eu tava muito em paz com essa informação, na verdade. Ok, talvez eu não seja tão útil e importante assim no mundo. E não, óbvio que, como a minha psiquiatra me explicou, a maioria das pessoas tem esses pensamentos mesmo, durante um quadro de depressão, e muito poucas das pessoas vão de fato atrás de saber como tirar suas vidas, e muito menos ainda tiram suas vidas. Então eu estacionei nesse período, mas pra mim é muito marcante, porque uma agência me fez pensar isso, sabe? Um CNPJ, um CCO que queria um caboré a todo custo,
e uma DC que queria virar ICD a todo custo, e um RH omisso, me fizeram pensar que talvez eu realmente não fizesse tanta diferença. E, de novo, não é isso, quando ocorre na cabeça da gente, não é um pensamento triste, sabe? E vitimista. É um pensamento, é uma convicção. Eu estava convicta de que, sei lá, se um carro passasse por cima de mim, também de boa, e eu não sofria com a falta de vida, entendeu? Eu não estava sofrendo com a possibilidade de morrer. Eu estava achando ok e aceitando muito bem. E isso foi uma coisa que a psiquiatra, assim, achou muito alarmante, porque, e foi isso que conduziu ao meu remédio, né, que eu tomei durante muitos meses, já terminei. Inclusive, gente, amo esse remédio, parabéns ao laboratório. E é o Pristic, que é um remédio que é serotonina. Eu tava sem serotonina alguma no cérebro. Então, você que tá passando por isso, que tá ouvindo, procura um médico, porque provavelmente é serotonina. Você não é inútil. Você só tá vendo as coisas por uma lente que o meio que você vive te empurrou pra olhar por essa lente. Mas essa lente é fake, não é a realidade. O que eu acho mais cruel nesse contexto de burnout, assim, é que um ambiente não sustentável pode desencadear essa doença, né? E aí, como você falou, a pessoa que passa por isso, ela pode incorrer nesses pensamentos, né? Então, tipo, essa profissão não é pra mim, eu escolhi algo errado, eu fiz escolhas erradas, a culpa é minha, e na verdade é o ambiente que torna isso. Eu queria te perguntar, em algum momento você pensou, e agora eu quero trazer um pouco mais pra esferas mais leves, ainda que essa pergunta seja bem difícil, mas como a gente já chegou tão longe assim, eu queria te perguntar, em algum momento você pensou em desistir de fazer propaganda, e isso, tudo bem, então já que eu tô tão mal assim, eu posso pensar em fazer outra coisa. Cara, sim. Eu pensei algumas vezes em desistir de fazer propaganda, mas eu tenho um pensamento um pouco sossegado sobre isso, porque eu vim de moda, né? O meu grande sonho não era fazer propaganda. O meu grande sonho era ser estilista. Eu fui estilista, eu realizei meu grande sonho. Só que aí, né, veio a China e é impossível competir com os chineses. E aí eu tenho um pensamento muito dinheirista. Que é, ok, Leila, recalcular a rota. E aí eu virei publicitária, né, porque pra mim eu poderia fazer a mesma coisa, que é vender coisas, criar coisas para que as pessoas comprem coisas. Tô feliz, tô bem, mas eu penso que eu seria, além de uma publicitária boa, seria outras coisas boas. Hoje eu penso isso. Quando você tá olhando pela lente do burnout, você fica, fudeu muito, porque eu não tô conseguindo agradar meus chefes, eu estou virando noites, eu não estou ganhando leões de ouro. E caramba, olha quanta gente ganhando leões de ouro. Alguém durante esse período de burnout me falou assim, Leila, calma, nem todo mundo é o Neymar e você precisa aceitar isso, né? Você pode não ser o Neymar Júnior, nem o Messi, mas você pode ser uma boa jogadora do Paulistinha, sabe assim, calma, o objetivo não é ser o Neymar e o Messi, seu objetivo é jogar muito bem. Seu Neymar nem é uma boa em situação nenhuma hoje em dia. Nenhum, inclusive estamos ótimo aqui com o burnout. Mas é isso. Nessa época, o que me segurou e salvou mesmo foi sim ter entrado para a podosfera e ter visto a reação das pessoas e o carinho gratuito das pessoas, assim, salva vidas, né? Porque... Ai, meu desculpa. Imagina. Mas, assim, as pessoas acham que estão nas redes sociais e só seguem e dão like e tudo. Isso é a parte tóxica, né, da coisa, mas perceber através de conteúdo, e agora eu vou falar como publicitária para publicitários, que conteúdo entretém,
conteúdo agrada, conteúdo inclusive vende, porque eu já fiz algumas coisas para algumas marcas. Não é Speculos, que também não me pagou nada. É propaganda também. É um outro lente de propaganda, é um outro viés de propaganda, que a propaganda talvez não tenha se atentado para isso, né? E de influenciadores, que hoje comem grandes fatias que seriam de agências. E aí eu pensei, nesse período, né, eu tava fazendo um podcast atrás do outro, pessoas querendo que eu fizesse um podcast também, aí veio o Bom Dia Grupo, que é uma coisa totalmente nada a ver, que o Bom Dia Grupo eu fazia com ódio, sabe por quê? Que eu comecei o Bom Dia Grupo, quem não sabe, são cards e stickers bem de mensagem de tia e de vó de WhatsApp, mas mensagens escrotas e, sabe, pesadas. Eu fazia porque quando eu voltei do burnout para essa agência, esse CCO premiadíssimo, ele me colocou numa bancada alguns meses, acho que mais 3 meses, sem fazer absolutamente nada. Eu fui punida quando eu voltei do burnout. Eu fiz absolutamente nada, ao ponto de... Mas eu já tava bem, tá, gente? Porque eu estava tomando Pristic Publi. E esse remédio, de verdade, foi um combo de 500k de felicidade e de autoconfiança, que você não tem noção. Eu chamei ele pra conversar, eu chamei DC pra conversar, eu chamei o RH pra conversar e falei, eu não vou me demitir. Tutupau, eu não vou me demitir. Se vocês quiserem me demitir, brilha, né? Mas eu vou vir todos os dias, vou sentar naquela cadeira, vou fazer porra nenhuma, né? 7 horas vou me embora. E se tiver job legal, se não tiver job, foda-se. Mas eu não vou perder esse dinheiro. Vocês me demitam. E aí eles perderam a conta de uma montadora. E aí ele me mandou embora. Eu não atendi essa montadora. Ele me mandou embora. Foi isso. Aí, nesses 3 meses de fazer porra nenhuma, eu fiz o Bom Dia Grupo. Eu chegava, eu virei pra uma colega, eu falei assim, me ensina a mexer no Photoshop pra fazer umas coisas brega. E aí ela me ensinou e eu ficava lá fazendo cards de bom dia com mensagem passivo-agressiva. Pensei, vou transformar em conteúdo, né? Transformei em conteúdo e as pessoas passaram a curtir muito, se sentiram representadas e blá blá blá. E foi isso. Então, assim, foi uma boa autoaula, né? De, poxa, Leila, tem uma pessoa criativa aí. Você faz conteúdo, você nasceu pra fazer conteúdos. Se os dinossauros da propaganda não entendem, né? Que você pode não ter ganhado um leão, né? Porque fez uma página pra uma revista. Que ninguém lê, né? Mais revista. Mas você ganhou muitas coisas em um ano. E isso eu olho para as redes sociais, para os conteúdos que eu tenho construído, para as coisas que eu tenho construído sem ajuda de agência e para marcas, e pensado assim, porra, tá aí, eu consigo com as minhas pernas. E ninguém mais pode dizer que eu não sou boa. Eu sei que eu sou. Tem uma coisa que eu acho bizarra, que é a frase, mas vocês lidam só com dinheiro, né? Então, assim, a gente entende um agente penitenciário, um plantonista do SAMU, passar por um burnout, ou uma estafa, um estresse, e não entenderiam pelo Estado, o que é uma grande bobagem, não tá ligado só a níveis de pressão excessivos, né? Tá ligado com outros fatores, como o Altair falou no início. Porque, assim, a gente tem debatido aqui no podcast, em várias outras esferas dessa indústria, problemas estruturais, né? Jornada excessiva de trabalho, problemas de gênero, assédio moral, racismo, machismo. Coisas que, por si só, eles já cobrariam muito da saúde mental das pessoas, colocadas ainda em combos, como acontece em vários espaços de trabalho que a gente tem, muito pior, né? Que problemas, na sua opinião, são os principais, ou talvez da sua perspectiva do que você viveu, foram os principais
potencializadores, assim, de burnout, assim? O que você destacaria como, caraca, isso aqui junto com isso, putz, isso aqui é uma bomba prontinha pra estourar, assim? Eu acho que lideranças omissas, pra mim, são um cerne mesmo. Quando eu tô falando de lideranças, eu tô incluindo RH também, não só o chefe direto. Sim. Porque a agência, em especial, é um ambiente onde a criação, né, é masculina ainda, é muito masculina. Estamos em, 2019, masculina ainda. Uhum. Masculina. E quando eu digo isso, eu não tô falando morte ao pênis, tá, gente? Eu não tenho esse posicionamento, não. Eu tô falando do que eu já vivi. Eu já vivi situação nessa agência, inclusive, de eu estar fazendo brainstorm com outra amiga e a bancada de trás toda de homens imitando a nossa voz. Ao longo do dia todo, eles imitavam a gente. Isso foi 2018, gente. E levar isso para um líder, que é um comportamento de quinta série, né? Nem todo mundo leva na brincadeira. Todo mundo é diferente de todo mundo. Eu não posso querer, exigir, pressupor que a pessoa vai levar a minha zoeira de boa. Eu não sei o background dela. Porque a empresa era para ser um ambiente... É para ser um ambiente profissional, né? E agências têm essa coisa de ser leve, né? Um ambiente com pebolim. Você pode ter sinuca, tem breja... Mas ainda é uma empresa. E a experiência que eu vivi lá nos Estados Unidos me mostrou isso, assim, um ambiente coloridíssimo, mas você não se atreva a perguntar se o coleguinha tem filhos ou sabe? Pessoal fica do lado de fora. E no Brasil, não. No Brasil, elevaram a informalidade à enésima potência, né? O que faz com que os líderes tenham uma postura omissa, se acanhem quando alguém vai, né? Quando eu reclamei do meu diretor de criação para esse CCO, para o RH de xenofobia, que eu ouvia comentários extremamente xenofóbicos, não fizeram nada. Quando eu reclamei que os caras da bancada de trás ficavam imitando a minha voz enquanto eu falava de trabalho, e nem era com eles, não fizeram nada. Entre outras coisas que eu reclamei. E aí você pega... Óbvio, gente, que ninguém adoece mentalmente só por causa do ambiente de trabalho. Todo mundo tem suas predisposições. Sim. E todas as minhas foram estimuladas neste ambiente. Por isso, né? Ganhar menos, fui reclamar, omissos. Virar noite, trabalhar em excesso por 3 meses, fim de semana, madrugada, feriado, reclamei, omissos. Então eu sempre vou pôr a culpa, que pra mim a culpa eu ponho em quem eu quiser, em quem é muito bem pago, obrigado, para ocupar um cargo de dirigir, né, de conduzir, de pilotar um lugar, uma empresa. E se você ganha esses rios de dinheiro e não faz nada, se precisa um subalterno te chamar de canto, te dizer o que deve fazer, isso não é bom. Isso não é bom. E isso reflete na saúde mental das pessoas. Então, pra mim, ser omisso, quando eu falo ser omisso, não é tipo assim, precisa punir alguém. Ser omisso perceba o que tem, né? Tem alguma coisa de errado aí. Você vai fazer alguma coisa? Você vai adotar políticas? Porque, né? Me diz, você comentou como a presença de pessoas que você gostava e tal, perto de você, então você falou do Azaghal, do pessoal do Jovem Nerd e tal, você chegou a ter a oportunidade de contar pra eles o quanto todas as pessoas que estavam ao seu redor foram importantes, assim, nesse momento? Eu contei, acho que no mesmo dia do Nerd Bunker, assim, porque foi uma noite muito ruim, começou muito péssima. E nessa mesma noite muito péssima eu fui pra lá e desabei, e todo mundo me ouviu, e eles pararam o que estavam fazendo, eu vi, eles me deram atenção, foram os queridos. E eu tive a oportunidade de falar, assim, mas eu acho que não depois de tratada e recuperada, né?
Nossa, poderia... Porque eu imagino que deve ter sido uma super ajuda, assim. Eu sei que não vamos desconsiderar remédios psiquiatra, né? De novo, a gente já falou, teve o aviso no início do programa. Mas eu imagino que a ajuda de pessoas próximas, assim, fora do ambiente profissional, deva ser de grande valia nessa hora, né? Sim, super. Super, principalmente porque, assim... tirando meu marido, que manja muito bem disso e ele é da área... Uhum. A minha família não soube do que eu passei. Então, sim, tem isso também, né? Porque nem todo mundo tem preparo para entender sobre doenças mentais. Quando, se eu falasse pra minha mãe, estou passando por uma doença mental, a minha mãe iria achar que eu tava correndo pelada na rua. E então, ter contado para essas pessoas do que eu tava passando e não ter sido julgada, né? Foi de suma importância. E além de não ser julgada, né, ser convidada para produzir conteúdo, eu poderia ter posto tudo a perder nesse período. Mas estimulada, cara. Eu fui estimulada a produzir conteúdo. E eles as pautas, na verdade, eles criavam para me colocar no rolê, assim. Uhum. Só um minuto. Então, é muito louco porque, assim, eu já vi muita gente comentar sobre comunidade nerd, que é tóxica, e o podcast dos caras é muito masculino e não sei o que, não sei o que. Mas a minha experiência é totalmente diferente, né? A minha experiência foi de um protagonismo e uma ajuda gigante como uma mulher de criação versus um chefe de criação que eu tinha, que é todo metido à esquerda ou macho e fez o que fez. É muito louco, assim, pra gente que é mulher, talvez mais ainda, né? E isso porque eu não sou negra, eu não tenho outras questões, outros problemas, mas receber voto de confiança, autonomia, faz toda a diferença. Isso tudo é recebido lá de fora, né? Por outras pessoas, outras vias, mas um ambiente de agência, pra gente que é de algum grupo minorizado, faz tanta diferença e deslancha tanto. E eu lamento muito que eu não tenha sido preparada e deslanchada na minha profissão. Porém, eu comemoro e celebro muito que eu tenha conhecido outra profissão. Maravilha. O que você faz para cuidar da sua saúde mental hoje, estando nos ambientes de agência, mas ainda assim sua saúde mental na sua vida? É muito difícil essa pergunta, porque antigamente eu diria redes sociais, claro. Mas agora que você abre uma rede social, você fica puto, né? Então, eu descobri o maravilhoso mundo do projeto pessoal, que eu sempre subestimei. Excelente. Não subestimei, né? Eu achava que eu não era capaz. Eu falava, imagina, uns anos atrás eu diria, jamais eu vou ter um programa de podcast ou um blog ou sei lá o quê. Mas, gente, é maravilhoso porque, assim, eu posso hoje fazer supermercado, né, em horário comercial, mas eu não sou aquilo. Eu sou o que me dá vontade de fazer quando eu saio dali. E aí, entra o podcast que eu participo, os podcasts que eu sou convidada a participar, tipo este aqui, gosto muito de falar para as pessoas. Os stories, pra mim, eu resolvi criar a minha emissora. Quando eu era criança, eu brincava de emissora de TV, né? Eu tinha a minha brincadeira. Eu era uma criança meio diferente. A minha brincadeira era: eu desenhava a minha emissora de TV, eu escrevia redações do que acontecia na minha emissora de TV e eu brincava com bonecos, né? E brinquedos, a minha emissora de TV. E hoje nos stories eu faço exatamente a mesma coisa. Eu crio programetes, eu crio vinhetas, eu faço minhas pautas, meus conteúdos. E eu estou voltando a ter uma cabeça saudável de quando eu era criança. Que é uma cabeça, né, criativa, com vontade de criar. Às vezes eu emplaco boas ideias em clientes, quando os diretores de criação deixam, né?
Às vezes não. Quando não dá, tudo bem. Eu tenho, em nome da minha saúde mental, óbvio, feito terapia, gente. Importantíssimo, tá? Terapia, façam terapia. Eu falo pra todo mundo, façam terapia. Você não se conhece. Uhum. Mas também tenham alguma paixão e apostem nessa paixão de vocês. Porque ter uma paixão e botar ela pra jogo não quer dizer que você vai ganhar dinheiro, tá? Mas quer dizer que você não vai perder com remédios, né? Internações e prejuízos profissionais. A gente, que é publicitário, a gente é ser humano, nós somos seres sociais e nós somos seres criativos. Eu não tô falando só de publicitário, mas publicitário em si vive disso, né? Se a gente começa a entrar nessa noia de prêmio, não ganha prêmio, começa a achar que né? Você vai entrando nesse buraco e vai acreditando, e você não tem uma paixão para usar de escape, uma paixão criativa. Tipo, eu tenho uma amiga que é atendimento, gente, ela não é nem criativa, mas ela faz arranjos de flores secas. Ela tem um Instagram para isso. E eu acho isso o máximo, porque ela é muito importante no que ela faz na empresa, mas ela também é muito mais talentosa e mais importante para isso. A gente precisa ter orgulho do que a gente faz. Isso não quer dizer prêmio, isso não quer dizer agência. A gente está se encaminhando para o fim, a minha última pergunta. E antes dela eu vou contar o meu, não o meu rolê, porque homem branco, hétero aqui, né, a gente vai ficar... Qualquer coisa que eu... Ainda assim, nenhuma dor, nenhuma experiência ruim é minimizada aqui, né? Então, mas mesmo assim, qualquer coisa que eu fosse relatar ia ser ficha perto de qualquer outro recorte. Então, eu vou contar um outro rolê, assim. Uma vez no seu Stories você falou sobre isso, sobre depressão e tudo. Cara, e era uma sequência gigantesca de história. Eu olhei tudo até o final, voltei um por um. E mostrei pra minha mãe. Minha mãe passou por um processo de depressão bem profundo, assim, né? Teve a perda da mãe dela, o meu pai, enfim, tretas, né? Meu pai faleceu, etc. E ela veio a desencadear isso e eu falei, não, olha só, ela tava almoçando, acho que dificilmente vou me esquecer. Tava almoçando e mostrei pra ela toda a sequência de histórias, assim. E foi incrível, se emocionou, foi incrível, falou, quem é essa pessoa, eu quero seguir ela. Eu falei, não, ela fala de humor. Eu falei, como assim fala de humor? Ela falou sobre isso aqui, foi incrível. Agora eu entendi, eu começo a entender que aquela também nunca fez terapia. E aí, assim, ela foi no psiquiatra uma vez, ele foi um processo depressivo, depois nunca mais. Então ela viu ali um movimento de... uma mensagem importante pra ela se dar conta, cara, precisa ir atrás e tudo. Eu queria que você deixasse a sua mensagem aí, especialmente para quem acha que pode estar com um problema, mas ainda não está totalmente seguro para admitir que precisa de ajuda ou que pelo menos precisa repensar o que está vivendo na sua vida dentro desses espaços de propaganda que a gente está falando aqui. Bom, se você não passou e não passa por nada parecido com o que eu passei, faz tua terapia, porque você... isso só vai ajudar, só vai somar, de verdade. A gente é a geração que mais toma remédio, né? E mais precisa de ajuda com saúde mental. Isso não é brincadeira. Assim como o mal da humanidade, né? Se divide entre a obesidade, né? Não é o presidente? Eu achei que... Desculpa. Não. Eu não disse obesidade, eu disse o presidente. Então, além da obesidade e de todas as doenças, né, que são acarretadas por isso, a gente tem o outro 50% que é o famoso demônio do meio-dia, a depressão, e a gente não sente quando a gente entra. A gente precisa de terapia para viver, para lidar com as nossas questões. Imagina, gente, você é de uma... Principalmente a nossa geração, né, Lucas? A gente é uma geração que ia pra igreja, né? Todo domingo. Aí do nada a gente descobre, talvez não exista nada. Talvez não é. Né? Talvez seja só um livro ficcional, entendi. Tudo ficção. Mas peraí. E o meu avô que morreu? Mas aí tem um chefe que te assedia e teu programa preferido parou de passar e
você tá desempregado e não consegue mais emprego. Gente, são muitas coisas. Muita informação, muita notícia ruim chegando ao mesmo tempo. Faça terapia por isso. E se você tá passando pelo momento crítico muito parecido com o que eu passei, se você tá tendo pensamentos ruins sobre você ou sobre o seu futuro, pensa que você já tá num quadro avançado, que não é mais preventivo, como eu acabei de falar, mas é tratável, é químico, gente. É químico e pode ser resolvido com remédio, rapidinho, por sinal, saudades Pristique, que eu era mó corajosa, eu falava altas paradas na cara do outro. Mas eu tô bem agora também. Pode ser resolvido com remédio, mas pode ser resolvido sem remédio, com terapia. Por isso é importante o profissional, por isso é importante que você tenha um psicólogo sempre perto, um psiquiatra também te avaliando periodicamente, para ver se você limpa essa lente que provavelmente está turva, a tua forma de olhar a vida e de olhar para ti, se você resolve isso quimicamente, ou se você resolve isso com alguma conversa semanal. Façam terapia, busquem ajuda. Só coisas boas aconteceram comigo depois de ter passado por esse momento, né? E de ter me cuidado e seguido direitinho o que os médicos mandaram. Eu tenho agora 3 projetos pessoais. Eu consigo ter tempo. Gente, eu estou malhando. Passada. Eu estou malhando, gente. Isso é muito louco. Eu não era assim. Eu tô muito motivada, gosto de ler, eu tô espertinha como uma criança. Se você lembrar de qualquer coisa que você gostava de fazer na infância, pode apostar nisso, porque a criança da gente é sempre mais esperta do que a gente adulto, tá? Então, basicamente é essa mensagem que eu quero passar, uma mensagem longa. Procurem sempre cuidar da mente, porque é a mente que controla o corpo, não o contrário, né? Quando você tá com a mente fodida, você não trabalha, não ganha dinheiro, não paga seus skincare. E quando você tá com a mente boa, você trabalha direitinho, você ainda tem tempo e ânimo pra criar outras coisas e assim poderá ficar rico como Betina. Eu tava procurando uma nota alta pra gente encerrar. Eu queria te agradecer. Foi incrível. As mensagens foram incríveis. Ai, desculpa bad vibes. Nossa, era esse momento mesmo, não é nada... Eu queria ter feito um episódio assim, com esse tom de responsabilidade sobre um assunto que eu realmente considero um dos, junto com masculinidade tóxica, junto com a jornada excessiva de trabalho, junto com o elitismo dessa indústria. Esse é um dos pontos que eu vejo como um dos principais que a gente negligencia nessa indústria, e negligenciou tanto tempo, e talvez a gente possa ter um futuro melhor olhando para essas coisas agora. Muito, 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 muito obrigado, Leila. Adorei. Eu que adorei. Obrigada pela sessão. Foi uma sessão de terapia também. Foi um revival. Que eu espero que ajude mais pessoas. Gente, spoiler. Fica tudo bem. Me indica um @. Momento me indica um @ com a Leila Germano. Como sempre, eu vou convidar ela a dar os arrobas, indicar arrobas que inspiram ela e que estão repensando a propaganda de alguma forma, estão nos ajudando a ver o mundo e essa indústria com lentes mais limpas, como a gente falou no episódio. E aí, Leila, quem que você indica? Eu queria indicar, primeiramente, uma mulher maravilhosa, que é a Joana Mendes. O @ dela no Instagram é Joana G. Mendes. A Joana, ela participa de vários projetos, é uma redatora. Maravilhosa. É uma mulher super criativa, que além de tudo, ela faz parte de um coletivo que é a Idânimo Consultoria. É uma consultoria de comunicação para pautas afro. A Joana, ela faz uns freelas muito maneiros, já pôs vários projetos massa na rua e não é bitolada. Que é o principal. As pessoas que eu mais admiro são as pessoas que não são bitoladas, tá? Excelente. Além da Joana, de mercado, que eu admiro muito, é o André Cassu. Excelente. Que eu acho o cara
brilhante, né? O André Cassu, que agora tá na CPB, Crispin Porter. No Twitter ele é um pouco mais ativinho, mas é @André Cassu mesmo, com KSSU. Uhum. No Instagram ele é uma pessoa que posta fotos belíssimas, mas procurem por ele no LinkedIn. E aí vocês vão entender o que eu tô falando. É ele verdade. No LinkedIn ele é maravilhosos e uns murro na barriga do mercado. E ele é um cara que é cheio dos prêmios e tal, mas ele é muito maior do que isso. Ele é muito maior do que isso. Além do mais, a agência que ele tá levando, né, junto com o Marcão, que é a Crispin Porter, é uma agência de ideias que eu admiro muito. Uhum. Tutupom me nota. O 2-0, eu também tô nessa. Depois que notar a Leila, me nota também. Nota todo mundo aí, viu? É uma agência que não tem uma cultura hostil. Uhum. Que eu saiba, tá? Que eu saiba até agora. Sim. Não tem uma cultura hostil, tem uma cultura muito legal. Então, acho que vale seguir tudo que permeia o André Cassu, tá? Show. Terceiro e último @ vai ser o nepotismo, puro creme do nepotismo. Eu queria indicar o meu marido. Pra uma embaixada? Para uma embaixada nos Estados Unidos. Ele já fritou muito gyoza. É @Ken Fujioka. KenFujioka. Ken Fujioka. No Twitter e no Instagram. Ele é um homem cheio de predicados maravilhosos, mas ele é um cara que gosta de cuidar das pessoas do mercado. Ele já ganhou os prêmios dele tudo, e legal, mas para ele o importante, e isso que eu admiro muito no profissional que ele é, o importante é cuidar das pessoas do mercado. Porque assim, ganhar conta, com uns jobs foda na rua, ele faz direitinho já. Uhum. Agora, eu nunca vejo ninguém se preocupar como ele se preocupa com a saúde mental das pessoas. Ele se preocupa com questões sobre assédio. Ele é muito preocupado também com masculinidade tóxica e desconstrução disso. O Lucas já deve ter visto alguma palestra também dele sobre o assunto. Ele é podcaster, então ele trabalha com divulgação científica. Logo, para ele, a Terra não é plana. O Naruhodo Podcast. O podcast dele, que também tem @. E vocês vão encontrar também bons artigos dele no LinkedIn e no Facebook, se vocês seguirem. Então sigam, se você for homem, tá aí um benchmark de homem, de homão da porra do mercado. Incrível, muito, 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 muito obrigado. Eu adorei os arrobas, são pessoas realmente incríveis, então muito, muito, muito obrigado pelas tuas indicações e muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui. Foram momentos incríveis, adorei, tô muito feliz. Eu também, obrigada mesmo, Lucas. Nossa, você falando sério, é outra coisa. Mas valeu, chorei, mas foi um choro bom, tá? Um choro de reencontro com uma situação que me fez ser mais forte hoje. Então, tenho orgulho disso. Valeu pelo convite e valeu, foi um prazerzão estar falando com todo mundo aí. E sigam nas redes. Obrigadão, valeu. E é isso, podcast. O papo com a Leila foi incrível. Eu só tenho a agradecer por esse momento. Agradecer ao Altair também, super didático e esclarecedor. E você precisa saber que se você tá passando por um momento desses, você precisa de ajuda. E no que tiver ao meu alcance, me chama no @LucasSchuch que eu vou tentar te ajudar. Procura uma terapia, ajuda muito. Não, o seu problema não é pequeno e não se culpa por estar se sentindo mal, não. Eu tenho certeza que tem uma porrada de amigos aí que te acham uma pessoa incrível, que aquele crush tá esperando te encontrar na vida, e esse momento motivacional é pra te dizer que você não tá sozinho ou sozinha, não. Se ficar pesado demais, liga no 188 ou acessa cvv.org.br. No meu Instagram eu conto quem é o próximo convidado e é isso, podcast.